Olá, bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz a todos. Olha só quem está aqui hoje conosco, que privilégio, pastora Andresa, para nos ajudar. A gente vai começar hoje o capítulo 7 de Mateus. A gente está aí rumo, né, à conclusão do Sermão do Monte. E eu convidei, né, para ela, né, nos abençoar, né, com o entendimento que ela tem desse capítulo, do começo que a gente vai ver aqui hoje. Amém? Antes da gente entrar no texto, eu gostaria de orar com vocês. Você que pode ir na sua casa, né? Fique em espírito de oração, ore conosco. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Amém. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado no sentido de revelar os teus mistérios a nós, Senhor. Amém. Oh, Pai, que o Senhor nos achou, Deus, o Senhor nos escolheu para nos revelar, Pai. Pai, que não seja a minha palavra, a palavra da pastora Andresa, mas seja o teu Santo Espírito alcançar cada vida que está assistindo essa aula, cada pessoa, Deus, que tem fome de Ti, tem interesse pelo Teu amor, interesse pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor. Eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade, consagro a Ti, Senhor, essa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então, hoje a gente vai começar um novo texto, né? A gente concluiu semana passada Mateus 6. A gente falou um pouquinho de um assunto que a gente já tinha visto nos cultos, né? A gente já tinha conversado um pouco sobre buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Se você que não assistiu o vídeo, assiste lá a aula para você estar inteirado, né? Dando sequência no entendimento do Sermão do Monte. E hoje a gente vai ler Mateus, você que pode, abre aí sua Bíblia, Mateus capítulo 7, a gente vai ler do 1 até o 6, amém? Na minha versão diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco que no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer ao teu irmão: permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e voltando-se vos façam em pedaços. Amém? Hoje a gente vai ficar até essa parte. É interessante que aqui Jesus, né, ele, como a gente falou, ele está concluindo o Sermão do Monte. Está no início da conclusão do Sermão do Monte. Se a gente fizer... E aqui ele vai trazer alguns obstáculos, eu enxergo assim, de prática, de como a gente tem que ultrapassar esse obstáculo, né? E um deles é a nossa conduta, porque se a gente fizer uma pequena retrospectiva, o capítulo 5 vai falar das bem-aventuranças. Ele coloca ali pra gente a disposição da alma, né? A disposição de como a gente precisa ser santo, né? Para ver a Deus. Não tem como, né? Bem-aventurado os humildes, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Né? No capítulo 5 também fala a questão de ser sal e luz, então do nosso caráter como cristão. Não tem como, né, um verdadeiro cristão não reconhecer aqui as bem-aventuranças. No capítulo 6 a gente viu que quando a gente pratica algo como a oração, o jejum, com a intenção correta, com a intenção pura, né, de agradar ao Senhor, isso é valoroso aos olhos de Deus. E aqui no capítulo 7 a gente vai ver que tem alguns obstáculos que a gente precisa superar para praticar tudo isso que Jesus está nos ensinando. E o primeiro deles, que é o julgamento. Aí, é interessante, igual a gente estava conversando, né? Que Sim. Muita pessoa usa esse versículo como já um argumento para que falasse, já como num tom até de ameaça, assim, não julga para não ser julgado. É um corte, né? Isso. Para eliminar ali toda a possibilidade, talvez, de um confronto, de se ver ali numa situação de ser corrigido. Nós mesmos, né? Sim. Muitas vezes nós temos esse versículo na ponta da língua, Camila, para nos auto-justificar.
Mas você estava falando, né, o Sermão do Monte, todo esse texto que nós estamos aprendendo são ensinamentos de Jesus. Então esse texto, ele é mais um dos ensinamentos. Não se trata de não poder julgar, se trata de não poder julgar da forma errada. Jesus vai nos ensinar como que nós devemos julgar, e julgar aqui, irmãos, quero chamar a sua atenção, que é emitir um juízo sobre algo. Você chegar à conclusão sobre algo, cara. O simples fato de dizer que esse microfone é da cor preta, nós estabelecemos aqui um juízo de valor, não é? E esse nós vamos ver também mais para frente com a classe de adultos, quando entrarmos no próximo tema, nós vamos ver que o mundo está tentando relativizar as verdades de Deus. E uma das formas, um dos subterfúgios, das fugas de uma pessoa que não quer ter a vida dela passada ali, esquadrinhada pela palavra de Deus, é usar esse texto. Quando alguém chega para nós com uma verdade da palavra de Deus que nos confronta, a gente pensa logo nisso. Não julga, não julgueis para não ser julgado, irmão. Mas nós vamos aprender aqui com Jesus os critérios desse julgamento, né? Amém. Então Jesus, o nosso objetivo aqui é entender essa passagem, que Jesus ele não proíbe o julgamento. Na verdade, os critérios, os parâmetros existem, né, de uma maneira com que a gente faça isso de uma forma correta, à luz da palavra, né? Então, na verdade, a gente vê que você pode sim orientar um irmão, ainda bem que a gente tem pessoas que nos orientam, né? É aquela pessoa que não aprende com a correção, né? Tem um provérbio que fala isso: você corrige um tolo, você ganha um inimigo, mas você corrige um sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Então, a gente vai trazer hoje aqui, qual seria, então, vou fazer uma pergunta. A gente pode julgar sim ou não? Sim. E a gente deve julgar, né? Deve. Exatamente. Exatamente. A palavra de Deus fala, Camila, naquele texto que nós lemos. Vamos ler lá? Vamos ler lá com os irmãos? Eu queria pedir que você pudesse abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Eu trouxe na versão do celular porque traz a palavra que a gente precisa, né? Fala assim, então 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 fala: mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele próprio não é julgado por ninguém. Mas o homem espiritual, aquele que tem o Espírito, discerne todas as coisas de Deus. Então aqui traz, eu acho que o ponto, né? O parâmetro. Traz 2 pontos, né? Primeiro, irmãos, vamos estabelecer o que é esse julgar que a palavra de Deus está falando. É você examinar uma situação à luz da palavra de Deus. Nós estamos aqui para ser luz e para ser sal. Isso. E quando a gente se omite a analisar uma situação, se ela, à luz da palavra de Deus, ela está certa ou ela está errada, nós estamos pecando. E o julgamento que pode ser feito é esse, caminho. Agora, práticas de maldizer uns aos outros, isso é fofoca. Isso, Tiago vai falar que é fermentação, o apóstolo Paulo vai falar que é porfias, dissensões, intrigas. Não é disso que nós estamos falando, não é? Mas, como eu disse para você, o diabo tem usado desse relativismo, dessa falta de coragem e nós estamos hoje, às vezes a gente se vê até inibido de corrigir, de falar com alguém que está numa situação errada. Então, esse texto vai falar o quê? Que o homem espiritual, ele julga todas as coisas e ele discerne. Esse julgamento que nós estamos falando, esse julgueis, discerne. Discerne o que é certo, discerne o que é errado e, se preciso for, dentro da autoridade que a gente tem no Espírito ou na autoridade de pai falar com o filho, né, nas autoridades que o Senhor Jesus ensina e que Deus ensina ao longo da palavra de Deus, nós temos sim que exercer esse ofício de discernir as coisas, de exortar, de corrigir. Né? E no Espírito. E no Espírito. Então a chave, o parâmetro é: Camila, então não pode julgar. Ou então, Camila, pode julgar a torta e direita. Não é isso que a gente está falando. Existe, né, bem um equilíbrio aí. Você precisa, nós precisamos entender que você pode julgar,
Porque o julgamento é eu entender com as informações que eu tenho, como a pastora falou do microfone, eu consigo ver, eu tenho inteligência, eu sei que esse microfone é preto. Então eu julgo que ele é preto. É esse tipo de julgamento que a gente está falando aqui. Mas, ainda, né, nós somos cristãos, né, a gente está falando para um povo cristão, não tem como julgar sem o Espírito. Não. Né? Então, o parâmetro para o julgamento é você estar no Espírito. E esse parâmetro, Camila, ele vai trazer a segunda parte aqui, que fala o seguinte: você tem que tirar primeiro o que está no seu olho para você conseguir enxergar o que está no outro. O homem espiritual, ele vive dessa maneira. O homem espiritual é aquele que busca tirar sempre o que está impedindo a própria visão. E eu te falo a verdade, Camila, se a gente fosse espiritual e de oração e a gente passasse a nossa vida em revista, mediante a palavra todos os dias, e a gente tirasse a trave do nosso olho todos os dias, não precisaríamos julgar uns aos outros, de fato. Todo mundo estaria sem cisco. Sem cisco, para ser retirado. Agora imagina eu, irmãos, com uma venda nos meus olhos ou com areia. Vou tampar os meus olhos aqui pra gente ilustrar, né, Camila? Camila, me pede aí pra tirar um cisco do seu olho. Tira o cabelo do meu olho aqui. Ai, meu Deus, cadê o olho da Camila agora? Então, peraí. Vai me furar o olho aqui. Ai, Jesus, eu não tô enxergando porque tem uma venda, tem uma trave nos meus olhos. E como, Camila, não consigo. É disso que se trata. Quando tem uma trave nos nossos olhos, quando a gente está com impedimento, quando a gente não está no espírito, quando a gente está na carne, quando a gente não está confessando nossos pecados, quando a gente não está lavando nossos pecados no sangue de Jesus, nós não temos capacidade espiritual para corrigir o irmão, para julgar o irmão, para ajudar ele a sair da situação que nós julgamos que é errada mediante as Escrituras. Nessa situação que você falou, às vezes a gente também não aceita, né, a correção, não aceita alguém que já teve a sua trave retirada, né, ela tirou primeiro, veio e quer te ajudar, quer tirar o cisco do seu olho, mas você não permite, né, aí você também impede que essa pessoa que foi curada, ela conseguiu identificar, de tirar a trave do olho dela, você não deixa, falar assim, não, aqui não, porque você também já tinha o seu, mas você então não pode tirar o meu. Né? A gente sabe que, igual você fez o exemplo, nem sempre tirar o cisco do olho é uma atividade simples, né? Igual a gente está conversando ontem, tem vezes que você precisa ir ao médico para retirar esse pequeno material, que ou seja de madeira, ou seja qualquer coisa que caiu no seu olho, tem vezes que precisa fazer um procedimento cirúrgico, porque é uma área super delicada, né? E as pessoas são super delicadas, né? Só que a gente precisa, com humildade, identificar que a gente erra. Nós erramos, todo mundo erra. Então, eu preciso aceitar que eu preciso, às vezes, algum dia, tirar algum cisco, né? Algum cisco do meu olho. Alguém me ajudar. Por muitas vezes, a gente entra uns cílios, alguma coisa, e a gente pede alguém para fazer isso. Ou sopra. Sopra, tira. Não é? Pastora, mas eu não vejo que Jesus está incentivando a julgar e que ele está permitindo a julgar. Não. Gente, no próprio texto, no próprio capítulo 7, depois que ele fala assim, olha, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do teu irmão. Depois que ele fala isso, ele fala assim, olha, não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se os estraçarem. Jesus emite aqui um juízo de quê? De que existem pessoas que são comparadas aqui a cães, que lá no Apocalipse fala também desse tipo de pessoa, os cães, ficaram de fora, os cães, os que praticam idolatria, os feiticeiros. E quem são eles? No próprio capítulo 7, o Senhor vai nos dar um critério de análise para fazermos os juízos. Porque como que você sabe quem são essas pessoas? Quem são esses? Que nós estamos aqui julgando de cães e julgando como porcos, que nós vamos jogar as nossas pérolas, que são as nossas verdades, as verdades da palavra de Deus,
para eles não nos estraçalharem depois. Quem são essas pessoas, Camila? São pessoas que a gente vai identificar de acordo com o discernimento no espírito de que espiritualmente. Então a gente entende, né, espiritualmente quem são essas pessoas que profanam o sagrado, né? Tem algumas versões que falam assim que não aceitam o que é de Deus, profanam o que é sagrado, realmente não querem aceitar, né, com entendimento. Só que como que a gente faz esse tipo de julgamento? A palavra fala, né? O Senhor Jesus, ele diz lá no capítulo 7 mesmo, no versículo 16, assim, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. É para refletir muito, né? Se a gente não produz bons frutos, a gente se enquadra nesse critério, né? Muitas vezes a gente tem assim aquele sentimento de mas eu não sou uma má pessoa, eu não desejo mal para ninguém. Tô falando de mim, viu, Camila? Às vezes a gente vê tanta justiça em nós, mas vamos parar aqui e fazer uma reflexão dos nossos frutos. Quais são os nossos frutos? Porque é por eles que nós estamos sendo julgados. E nós não estamos sendo julgados só pelos irmãos, não. Nós vamos ser julgados um dia por ele, o grande juiz, né, que é o Senhor Jesus. Então, eu vejo, Camila, que nós estamos relativizando as verdades da palavra de Deus mesmo. Ao ponto que se a gente não parar, a gente vai chegar em extremos de entrar alguém, né, no nosso meio, alguém, a gente foi evangelizar alguém e a gente não tem mais coragem de dizer para aquela pessoa que as práticas dela são erradas, à luz da palavra de Deus. E aí a palavra chama, lá em Gálatas tem um texto, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Nós estudamos ontem ele, né? O perigo que nós estamos incorrendo de omitir um juízo de valor dentro da palavra de Deus. É isso. Não é esse não. Seja maldito, seja anátema. Se alguém anuncia um evangelho diferente desse, o apóstolo Paulo diz assim, seja anátema, seja maldição. E imagina uma situação, irmão, ao ponto que nós estamos chegando. Se a gente usar esse texto sem fazer essa análise que nós estamos fazendo. O nosso filho, que tem 6 anos, fala assim, pai, eu quero dirigir o carro. Eu não tenho tamanho, eu não tenho idade, eu não tenho habilitação, mas eu quero dirigir o seu carro. E você pensar assim, bom, mas eu não posso julgar ele quer. Ele está com essa intenção. E se a gente levar tudo para esse lado, a nossa vida vai virar um caos, as autoridades vão perder, nós vamos perder nossa autoridade como pais. E é isso que o mundo tem tentado fazer. Hoje, o que a gente mais escuta cada um pode ser o que quiser. Ninguém é obrigado a nada. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus fala que nós temos nossos deveres, nossas obrigações. A palavra de Deus fala para a gente se abster de algumas coisas e para a gente praticar outras. Tem mandamentos positivos e tem mandamentos na palavra de Deus para que a gente não faça. E os que a gente tem que fazer, querendo ou não fazer. Tem coisa que você não pode fazer e tá falando que, olha, é isso que você não pode fazer. E tem coisa que fala assim, olha, isso aqui você deve fazer. Exatamente. Então, o julgamento, o texto que eu estava procurando, não achei aqui, é aquele de identificar as pessoas, né? Aquele que trouxer uma palavra, que não, um evangelho, anunciar um evangelho que não seja o de Jesus, né? Que você julgue se isso é uma nova doutrina e não aceite, né? Não aceite esse tipo de pessoas, mas como que você não aceita? Né, esse tipo de quando for apresentada uma nova doutrina. Somente. Gálatas 1:8. 1:8? Vamos ver se é Gálatas 1:8. Isso mesmo.
Aqui, ó, Gálatas 1:8. Contudo ainda, que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Então, nós precisamos aqui julgar esse novo tipo de ensino, né? Ah, não, tá vindo um novo evangelho aí que não é o de Jesus. Peraí, deixa eu avaliar, deixa eu discernir se isso é espiritual, né? Se isso vem de Jesus, se tá na palavra. Porque senão é maldito. Então, eu preciso julgar essas coisas. É meu dever, né? Aqui Paulo exorta, né, o povo que é o dever deles de julgar e identificar esse tipo de coisa. O próprio texto que nós estamos meditando essa semana, de Hebreus, que a gente está lendo lá no grupo, Camila, eu separei um versículo. Deixa eu achar aqui que eu salvei ele no meu... Acho que é 3. Eu tinha te mostrado, não tinha? Era Hebreus 3. Vamos abrir lá. Isso aqui pode. Hebreus. Aqui. 13, Hebreus 3:13. Deixa eu ver. Vê se é ele. Acho que você tá no... Ah, porque você tá destacado, né? O meu tá destacado. Não? Vai falar da importância De exortar mutuamente? Isso. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, achei. Hebreus 3, 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se adaptar ao Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso de você dizer simplesmente, eu dizer simplesmente para você assim, Camila, não me julga. Isso vai fazer somente que o meu pecado, que o Senhor quer confrontar dentro de mim, que Ele quer curar, que Ele quer tirar de mim, crie cada dia mais e mais raízes. E é um auto-engano, né? Você pensar que assim, ninguém pode me julgar, não. A palavra me diz isso. Só Deus Pode me julgar. Não é assim, irmãos. Vamos ler as Escrituras, vamos entender as Escrituras, né? Porque não é. Por isso que o Senhor instituiu pastores, obreiros, presbíteros, né? Profetas. Um tem um dom, outro tem um dom, outro tem outro dom. Para quê? Para que a gente cure uns aos outros. Aqui, ó, exorte uns aos outros, no dia que se chama hoje, para que não se endureça pelo engano do pecado. Se a gente ficar falando isso, nós estamos enganando a nós mesmos para continuar no pecado. E aí, aquele que engana a si mesmo para continuar no pecado, ele vai ter fruto. Ou ele vai ter um fruto de quê? Fruto, né? De pecado. Não o fruto que o Senhor espera de nós. Aí é interessante a gente falar do fruto, porque quando fala de julgarmos, né, de Jesus dá o exemplo da árvore, do fruto, né, e a gente precisa com amor entender que é o pecado, não a pessoa, né? Isso. A gente precisa com amor, com mansidão. O Gálatas 6:1 que eu tava falando é como devemos julgar, né? Ele fala assim, você pode julgar, mas com mansidão. Aqui, ó, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, então você que é espiritual deve... Não é na carne, né? Não é na carne. Aliás, nós não devemos fazer nada na carne. Nada, né? Aí você deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Então a gente precisa com amor, porque com amor também a gente precisa ser corrigido. Então, com humildade, a gente precisa exortar a pessoa, mas é o pecado dela, é o fruto do que ela tem produzido. Às vezes a gente, né, Deus conhece, realmente é só Deus que conhece cada um de nós por inteiro. Ele sonda mente e coração, é Ele que vai fazer a análise completa, né, o raio-x exato de
Por que a gente está gerando esse fruto? A gente conhece o fruto, mas a pessoa, então a gente não julga a pessoa. Não. A gente julga as ações que ela tem cometido que geram um fruto ruim. Ruim ou bom. Ou bom. Então, né, é de acordo com o fruto, mas não é a pessoa, né? Não é. Porque a gente precisa entender né, a pequena linha aí de separar, que a gente precisa sim, no espírito, né, julgar algumas coisas, julgar né, se o ensino provém de Deus, e tudo isso espiritualmente. Tudo a gente discerne espiritualmente. E também da mesma maneira, por isso que Jesus dá o exemplo, olha, tira aí a trave que está no seu olho para você tirar, porque você tem falha, né? Você também erra. Então, aconselhe com mansidão, com amor, né? Lembra quando Jesus ele foi falar com aquela mulher, né, dos maridos? Ele falou assim, olha, realmente você falou certo, mas Jesus, na palavra, não fala que ele gritou, xingou ela, falou um tanto de coisas que ela fez errado, falou assim, olha, mas ele não deixou de exortar ela por isso. Exatamente, E com amor. O amor de Jesus foi revelado àquela mulher, naquele momento, porque ele, depois de falar isso tudo, ele fala, olha, se você beber da água que eu te der, você não vai ter sede mais. E ele não se negou a se apresentar para transformá-la. Porque ela né? Porque ela... E a gente não pode negar isso às pessoas. Sabe o que acontece, irmãos, quando a gente se omite? E o que está acontecendo? Por que às vezes a gente parece que a igreja não está salgando, não está iluminando? Porque nós estamos deixando relativizadas as verdades da palavra de Deus. E aí, Jesus fala, né, da árvore, que essa árvore, o problema de deixar um irmão sem frutificar, ou um irmão frutificando indevidamente, aqui o próprio capítulo 7 vai dizer que a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E isso de não confrontar a pessoa, de não falar que a atitude dela está errada, que aquela atitude está produzindo um fruto de pecado, um fruto de morte, um fruto para perdição, para condenação dela. Isso não é amor. Né? Passar, falar assim, não, Camila, eu gosto tanto de você, pode continuar fazendo isso que está contrário à palavra de Deus. E você sabe falar, ela que se vira, ela que resolve o problema. Sim, e aí lá no 23 fala assim, então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Está escrito, né, na palavra de Deus. Então, a gente não pode se omitir, a gente não pode julgar de qualquer maneira. É isso que esse texto vem nos ensinar. Exatamente. Orar primeiro, estar no Espírito. E é por isso que fala de oração antes, a gente fala de jejum antes, a gente fala de... Exatamente. Por isso que os outros capítulos falam assim, olha, você precisa orar com essa intenção, você precisa jejuar com essa intenção, você precisa priorizar o reino, você precisa priorizar a vontade de Deus, para que essas coisas aqui, quando chegar a hora de você praticar todas essas coisas, você no Espírito, você é capaz. Apta a fazer essas coisas. Amém. Exatamente. Era essa a mensagem, né? Você tem um assunto polêmico, né, irmãos? Muito polêmico. Mas Jesus disse que a verdade vai nos libertar. Amém. Que a gente seja livre para receber de Deus, no Espírito, essa coragem que o mundo precisa de nós. A gente precisa da coragem de mostrar as verdades de Deus para esse mundo. É uma coragem, é um dom, é um ministério, é um chamado. Jesus disse, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. O Evangelho é boas novas, são verdades que libertam. Não é omissão, o Evangelho não é omissão, o Evangelho é uma prática, não é uma omissão realmente. Então que a gente receba do Senhor hoje esse desejo de ser espiritual, de conhecer a palavra para conseguir... para nós mesmos, né? Julgar se estamos sendo corretos nas atitudes. Vamos julgar nós primeiros, ver quais são os nossos frutos e nos preparar então para poder ajudar os nossos irmãos. Amém. Porque, igual a pastora está falando, o Evangelho, né? Na verdade, às vezes a gente pensa que o Evangelho é fazer a minha vontade. Fazer a nossa vontade, então, para eu satisfazer a vontade da maioria de uma igreja, que às vezes a gente tem a ideia de que o corpo é uma congregação específica, né?
a gente precisa para que essas pessoas fiquem, né, para que essas pessoas se apaixonem ou para que essas pessoas aceitem o que a gente está falando. Em alguns momentos a gente peca por querer até fazer isso, né, querer satisfazer a vontade das pessoas, mas o evangelho não é isso, né? E aí a gente, nesse estudo, o nosso propósito é que a gente entenda que a gente precisa aceitar as verdades do evangelho, né? O evangelho, ele é uma verdade que liberta. Ele não é flexível. Ele não, exatamente. Não é. Ele é imutável. Ele, o verbo, a palavra com P maiúsculo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Ele não vai ser alterado para se adaptar A nossa realidade, né? E ela não é atemporal, Não. ela não ficou obsoleta com o nosso Não, tempo agora. não. Ela se enquadra exatamente com o que temos vivido. Só que a gente precisa perceber, né, igual você falou do relativismo, os pequenos detalhes que a gente passa despercebido, que Satanás tenta infiltrar para que a gente não faça o nosso papel. E o que a gente aqui, no nosso propósito, é despertar para que a gente exerça o nosso papel com o exemplo de Cristo. Amém? Amém. Era essa a mensagem para hoje. Espero que o Espírito Santo Amém. alcance seu coração. Amém. Né? Agradeço a pastora Andresa para Privilégio pra mim, mim. né? Para estar aqui nos abençoando. Né? Se você não ouviu alguma palavra, volta e escuta de novo, para você ver a riqueza das palavras do Senhor. Amém. Não só Do as Senhor. nossas palavras. Verdade. Amém? Amém. Muito obrigada você que assistiu, você que tem assistido, né? Se você tem alguma dúvida, pode colocar no comentário, a gente responde. Isso. Pode colocar no grupo também do WhatsApp, a gente responde. Mas que o Espírito Santo revele para você Amém. a clareza do julgamento. Amém. Amém? Muito obrigada a você. Amém. Deus abençoe e Deus até semana abençoe. que vem.